Leandro, quando a gente estava conversando até há um tempo atrás, você falou sobre esse momento da pandemia das pessoas repensarem as carreiras, né? Tem muita gente, assim, primeiro que teve muita gente que ficou desempregada, né? Com a pandemia, muita gente ficou desempregada. E aconteceu um fenômeno muito parecido com o que aconteceu na Argentina em 2008, que eles tiveram uma crise também enorme. E aí as pessoas passaram, como não arrumavam emprego, resolveram investir naquelas ideias que você sempre teve, né? Eu e o Leandro tivemos, né, participamos de uma ideia dessa há muitos anos atrás, de falar assim, pô, vamos fazer esse produto que pode ser legal. No caso, naquela época a gente fez isso empregados, né? Mas muita gente falou assim, cara, já que eu não tenho opção, né, eu vou fazer o meu sonho, vou realizar meu sonho e vou tentar, né, ver o que acontece aqui. Vocês têm sentido essa mudança de comportamento, essa percepção de mais gente procurando seus novos sonhos dentro do LinkedIn? Vocês têm, não sei nem se tem uma métrica para isso? Não, a gente não tem uma métrica. O que a gente consegue perceber, na verdade, é uma procura maior para o autodesenvolvimento. Então, assim, claramente o número de pessoas fazendo os cursos dentro da plataforma, ou seja, usando a nossa parte de learning, assim, é um absurdo. A gente está falando só no primeiro trimestre de 2021, em termos de horas que as pessoas estão investindo no LinkedIn Learning, e você tem um aumento de 80%. Então, assim, a gente tem hoje na plataforma mais de 16 mil cursos que se dividem entre categorias que vão, sei lá, desde comercial... que se dividem entre categorias comercial, criativa e técnica. Tem curso de tudo. Eu vou te falar, eu sou heavy user dos cursos do LinkedIn, eu adoro os cursos, mas não fazia ideia. 16 mil cursos... É uma loucura. E aí é muito engraçado porque, assim, quando foi junho do ano passado, o LinkedIn se uniu à Microsoft, a gente fez uma parceria que era para disponibilizar uma série de cursos gratuitos, justamente com o objetivo de ajudar os profissionais que queriam ou se desenvolver nas suas carreiras, ou encontrar um novo emprego, enfim. A meta, na ocasião, era ajudar 25 milhões de pessoas, né? Para você ter uma ideia, em março desse ano, mais de 30 milhões de pessoas já tinham sido impactadas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tinha... os treinamentos foram assistidos por mais de 2 milhões de brasileiros. E aí o sucesso foi tão grande, como o impacto do Covid continua, o LinkedIn e a Microsoft renovaram esse compromisso e a gente está estendendo os cursos até o final do ano, até dezembro de 2021. E aí você tem todos os cursos que você puder imaginar, né? A gente divide, no caso dessa parceria, a gente está falando aí do que a gente chama de 9 rotas de aprendizagem, né? E aí vai desde sei lá, cientista de dados, gestor de projetos, a questão de diversidade, competências pessoais que são mais requisitadas no mercado de trabalho, enfim. Foi desenvolvido... Inclusive alguns, inclusive... Desculpa, gente, a gente tem um delayzinho, então às vezes eu corto, mas parece que eu estou falando em cima da Ana. Alguns desses cursos têm, inclusive, certificação, né? Você é certificado, né? Depois vai o badgezinho, vai para o seu perfil, vai o badgezinho, né? Isso. Porque assim, faz parte... Me diz uma coisa. Não, esses cursos estão abertos? A missão do LinkedIn, a missão do LinkedIn é você criar oportunidade para todo mundo, né? Então, assim, e é garantir oportunidade para todo mundo. E o desenvolvimento das pessoas é o que garante, né, que ela vai ter sempre oportunidade. Então, faz parte do ecossistema você pensar que o LinkedIn também tem que ser uma fonte de aprendizado e de conhecimento, inclusive porque
as carreiras evoluem, os skills ou as habilidades que você passa a pedir das pessoas são diferentes. Então, assim, muitos dos cursos vão surgindo à medida que o mercado começa a demandar aquele skill ou aquele conhecimento específico. Sim, e até onde a gente sabe, né, vocês são mais novos do que eu, mas assim, nós todos aqui, né, nós três, a gente foi criado num período, numa época onde você ia ter uma profissão só, né? Você só teria outra profissão se alguma coisa acontecesse, se você mudasse de ideia, você não estava feliz com aquilo e tal, mas teoricamente você vai ser publicitário, você vai ser jornalista, você vai ser advogado, você vai ser médico, né? É uma profissão só. E dizem que essa geração Z, milênio e tal, eles vão ter até 15 profissões ao longo da vida, né? Então eu tenho a sensação que talvez a pandemia tenha sido um acelerador dessa ideia, né, de que eu preciso aprender constantemente, preciso aprender sempre, tenho recursos para aprender no LinkedIn, em outros, né, algumas plataformas que são específicas de learning. Então isso provavelmente vai continuar, né, depois da pandemia, já que a gente está falando de desenvolvimento pós-pandemia, provavelmente esse hábito de aprender o tempo todo vai continuar, né? Então, mas Neto, eu acho que mais do que isso... Pode falar, Lê. Não, vai lá, Ana. Conclui seu pensamento. Não, então, eu acho que mais do que você está constantemente aprendendo, a gente teve que aprender como gestores, por exemplo, coisas diferentes, né? Então, muito se fala de soft skill, e isso nunca foi tão verdade e nunca foi tão esperado das lideranças, né? Como é que você gerencia pessoas à distância? Como é que você motiva pessoas à distância? Então, eu vejo que a pandemia gerou necessidades que a gente não tinha antes. Então, é como se tivesse, em função da pandemia, surgido skills novos que a gente precisa desenvolver. Então, assim, muito se falava de uma liderança empática, mas era mais fácil ser empático ao vivo, né? Então, assim, até como é que você faz gestão disso que nós estamos fazendo aqui, né? Como é que você dá voz para todo mundo? Né? Então, assim, sim, acho que é isso. Mas fala, Leandro. Não, o que eu estava pensando aqui enquanto você contava sobre o learning é que a gente chegou a conversar sobre a ideia dos pandemic skills, né, os talentos da pandemia, né? E essa é uma discussão que aconteceu muito aqui nos Estados Unidos em função de uma questão de mercado, né? Se você pega o que está acontecendo atualmente com restaurantes, por exemplo, né? Toda a indústria de restaurantes e hotéis, né? Quando veio a pandemia, acabaram demitindo todo mundo, porque senão eles não sobreviviam, né? Não tinha como pagar salário com o restaurante fechado ou com o hotel fechado. O que acontece agora é que eles estão voltando a abrir e não conseguem contratar, né? Então tem essa discussão que um lado político diz que é porque tem ajuda do Estado, né, tem dinheiro, cheques chegando pelo correio, mas a verdade, e levantado aí por vários meios confiáveis, né, é que as pessoas mudaram de profissão, né, as pessoas pararam para pensar e falaram assim, eu trabalhava numa indústria que não me valorizava, que não tinha benefício, claro. Aqui nos Estados Unidos, que eu ganhava $7 a hora mais a caixinha quando recebia a caixinha, né? E de repente eu posso ir para trabalhar num centro de distribuição da Amazon ganhando $15 a hora e tendo assistência médica, né? Então eu não preciso ir passar calor na cozinha, eu posso trabalhar, né? Que tem outros problemas, enfim, mas o fato é paga o dobro e dá assistência médica, né? E aí a gente viu alguns meios de comunicação, tipo New York Times, Washington Post, falando de esse mesmo efeito acontecendo em vários níveis. Pessoas olhando para a pandemia e falando assim, poxa vida,
será que eu estou trabalhando num lugar onde eu estou fazendo algo que é bacana, alguma coisa que me deixa feliz em termos de desenvolvimento pessoal, ou será que eu estou só perdendo tempo nesse emprego? E houve um fluxo muito maior, né, de pessoas tentando novas posições, tentando redefinir carreiras. E essa questão dos talentos da pandemia, o pandemic skills, aconteceu em todos os níveis, né? Eu vejo aqui na minha casa, minha filha pintou a parede do quarto, meu filho aprendeu a ser mecânico de Jeep, eu e minha esposa aprendemos a cozinhar um monte de coisa que a gente nunca tentou na vida, até mais sofisticadas do que eu imaginei na minha vida que eu ia fazer, e isso se transfere para várias outras pessoas. A gente fez isso para a vida profissional. A gente fez essa brincadeira em calls na equipe que eu estou aqui nos Estados Unidos, e tem várias coisas. Tem gente que começou a fazer uma horta dentro de casa, tem gente que começou a fazer crochê, tem gente que foi aprender línguas, tem gente que foi aprender um instrumento. Então, essa ideia de que você pode usar seu tempo de maneira a desenvolver algo que te dê prazer, se transfere, né, e influencia não só na vida profissional, mas influencia na sua vida de uma forma geral, e as pessoas estão fazendo isso mais do que antigamente. E acho que reflete no sucesso do que é o LinkedIn Learning, que a Ana estava falando. Sim. E acaba refletindo no sucesso do LinkedIn como um todo, porque quando as pessoas começam essa busca de novas alternativas, novas opções, eu queria até, Ana, você ia falar alguma coisa? Eu queria mudar um pouquinho de tópico. Então, não, é só fazer um comentário com você, que assim, a gente fez uma pesquisa para saber se as empresas iam continuar fazendo eventos online, à distância, mesmo com o fim da pandemia. E a resposta da maioria é que sim. Por quê? Sim. Além do custo ser muito menor, você democratiza, de certa forma, e consegue ampliar e atingir muito mais gente. Então, imagine quanta gente trabalhava com eventos que também teve que se desenvolver e aprender coisas novas, até por uma questão de linguagem, né? A linguagem é diferente quando você faz isso que a gente está fazendo aqui, quando você faz um evento para milhares de pessoas mais à distância. Então, assim, exige que você realmente se desenvolva de outra maneira, até do ponto de vista técnico, né?